Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha sobre todos, para que todos venham ter consciência da vontade de Deus para as suas respectivas vidas. Para que então cada um venha proceder de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, minha amiga e meu caro amigo. Não importa a sua condição social, não importa a sua condição espiritual. O que importa é o seguinte: é o que você quer, é que vai decidir a sua eternidade, a sua vida eterna. Você quer o Espírito Santo. Quando você quer, com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, então você entrega a sua vida. Uma vez que você entrega a sua vida, dá a sua vida, coloca a sua vida no altar, então Deus fica na obrigação de enchê-lo do Espírito Santo. Talvez você me ache assim um tanto ousado, mas é a palavra dele. É a palavra dele. Assim como Deus cobra de nós a palavra que nós empenhamos no altar para com ele, assim como ele cobra. Você não me deu a sua vida, você não entregou a sua vida para mim, então nós temos o direito de cobrar dele as suas promessas. Você tem o direito de receber o Espírito Santo. Não se deixe levar pelos pensamentos negativos que surgem na hora da sua entrega, na hora do seu louvor, na hora da oração. Não se deixe levar por isso. Se você for, digamos assim, aviltado, você for bombardeado por maus pensamentos na hora da oração, é sinal que você está alcançando o trono de Deus. É isso aí. E o diabo, quando sabe que a gente sabe disso, então ele deixa de perturbar naquele momento, porque ele sabe que quanto mais tentação ele traz naqueles momentos, mais a gente fica acirrado, mais a gente fica fervoroso. E ele não quer que a gente seja fervoroso, ele quer que a gente fique em dúvida, com medo, com receio. Então, eu quero que vocês sejam preparados para domingo agora. É isso mesmo, para o recebimento do Espírito Santo. O cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu. Ele jurou que abençoaria a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão são todos os que creem no Deus de Abraão. Aleluia. O Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, eu queria prepará-los para o recebimento do Espírito Santo. Porque estes dias podem ser tempestuosos, esses dias que precedem o derramamento do Espírito Santo. Podem ser dificultosos, difíceis, mas não tão difíceis que a gente não possa vencê-los. Porque tudo depende da nossa entrega. Você sabia disso? Você sabia disso? É isso mesmo. Eu queria que você
prestasse atenção no texto magnífico que a Bíblia, lá em Marcos, capítulo 12, e versículo 41, a partir do versículo 41, que diz assim, é o segredo, pessoal. Marcos, Evangelho de Marcos, 12 e versículo 41. Diz o texto sagrado, veja, por favor, com atenção, esta palavra, porque Jesus está mostrando para a gente como nós devemos nos preparar para entrar na sua presença, entregar a nossa vida para Ele. Não da boca para fora, mas da boca para dentro. De todo o coração, com todas as forças, de toda a nossa alma. Diz o texto que, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Quer dizer, algo quase que desprezível. Mas eu queria que você notasse o seguinte, você observasse o seguinte, que Jesus estava sentado defronte da arca do tesouro, justamente defronte do lugar onde as pessoas depositavam as suas ofertas, seus dízimos, que traziam e colocavam dentro da arca do tesouro. Jesus estava observando. Diz aqui o texto que Jesus observava a maneira como a multidão dava oferta, que é o que acontece nas igrejas por esse mundo afora. As pessoas dão ofertas, mas ele observa a maneira como as pessoas dão suas ofertas. Então, quando você vem no altar colocar a sua oferta, Deus está observando aquela oferta. Não está observando a quantidade, não. Ele não está preocupado com a quantidade. Ele quer a qualidade. Porque uma coisa é você colocar tudo que você tem no altar. Outra coisa é você colocar o que você é no altar. Olha a diferença. Olha a diferença. Pois bem, o que você é a oferta que ele quer. Ele não está preocupado com dinheiro, ouro, prata, ele não precisa disso. Mas você sabe que a oferta representa, tipifica, simboliza o que está dentro do coração do ofertante. Então é isso que ele observava.
a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Ele observava. E ele observa. Então, por isso, você tem notado que não são muitas pessoas que recebem o Espírito Santo. São poucas. São poucas. Infelizmente, são poucas. Por quê? Não é porque Deus não queira derramar sobre todos, não. Ele tem mais interesse que nós tenhamos o Espírito dele, porque aí a vontade dele vai ser feita em nossas vidas, do que nós precisamos. Então, ele quer enchê-lo do Espírito Santo, mas, para isso, tem que haver essa entrega total. Sabe, eu vou falar aqui o que eu tenho falado sempre. Quando a gente casa, logo depois de termos colocado no altar o empenho da nossa palavra, depois de termos sido abençoados, nós vamos para onde? Para a lua de mel. Não é isso? E na lua de mel, normalmente não se pensa em mais nada senão participar do mel, do prazer do mel que ali acontece pela primeira vez. E aí, sem acusação, sem receio, sem medo, sem qualquer timidez, nada. A gente se entrega, corpo, alma e espírito, a outra pessoa. Então, um adentra no outro e os dois se tornam uma só carne. Aí vem o prazer, vem o gozo, a alegria. É exatamente isso que Deus quer fazer com você. Deus quer você por inteiro, 100%, corpo, alma e espírito. E a sua oferta, a nossa oferta, diz isso. Ela fala isso, ela clama isso. Quando nós nos entregamos, nos rendemos 100%, então vem o Espírito de Deus, o próprio Deus em espírito, e entra na gente. E aí é o batismo com o Espírito Santo, aí há o novo nascimento, aí sim a pessoa nasce do Espírito Santo. E ela é o quê? Espírito. Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito Santo é espírito. E Deus está procurando, está buscando adoradores. Está aqui escrito, Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus disse isso lá em João 4, 23 e 24. Deus é espírito e importa, quer dizer, é extremamente importante que os que o adorem em espírito e em verdade. Só quando a gente é espírito, a gente tem condições de adorar a Deus em espírito. Se a gente não é espírito, ou não está no espírito, nós adoramos a Deus na carne. Por isso que muitas pessoas se decepcionam, se frustram. Às vezes elas falam em línguas, pensam que receberam o Espírito Santo. Mas não, é que o diabo sabe
quem está em espírito e quem está na carne. Quando a pessoa está na carne, na emoção do coração, ela está na carne. E aí, a adoração dela não serve para Deus. E o diabo, então, entra fazendo-se passar pelo Espírito Santo. Isso mesmo, ele vem como espírito enganador e faz a pessoa falar em línguas, etc. E até sentir uma alegria. Mas a vida não muda. O resultado daquela experiência é triste, porque a pessoa continua a mesma, apagada dentro da igreja. Então, amiga e amigo, o que vale aqui, o que Deus só depende de você, da sua entrega. Quando você entrega mesmo, quando você é a própria oferta, então o Espírito Santo desce sobre você. Mas se você não é a oferta, você pode dar tudo o que você tem, todos os seus bens, todo o seu patrimônio. Mas se o coração está mais apegado a alguém ou a alguma coisa deste mundo, não serve. Tem que ser 100%. Porque Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, é na sua plenitude. Você acha que ele vai aceitar uma oferta 99% da gente? Não, não aceita. Não tem negócio, não tem casamento, não tem aliança, não tem batismo com o Espírito Santo. Então, é importante que você se avalie durante esses dias. E até domingo você vai estar preparada, claro, com certeza preparada. Porque Jesus está observando a maneira de como você está lançando o dinheiro, a sua vida, dentro da arca do tesouro, que é o altar, a sua vida no altar. Você entendeu, amiga e amigo? Então, você compreendeu, nós não estamos falando aqui de valores. Aqui a Bíblia não está falando de valores. X, Y, Z, não. Aqui está se falando de qualidade do valor da nossa oferta. Se se a nossa oferta tem essa qualidade, você está entregando tudo, colocando-o em primeiro lugar, primeiro do que seus pais, seus filhos, seu marido, sua mulher, sua casa, sua família, primeiro do que seus negócios, primeiro do que a sua reputação, primeiro do que o seu eu. Você está colocando o seu tudo no altar. Primeiro, o Senhor é o primeiro na minha vida. É isso. A viúva pobre, ela tinha apenas metade de um centavo. Metade de um centavo, que não valia praticamente nada. Mas foi o que ela tinha. Então você pode ser a pessoa mais pobre na face da terra, mas se tem esse coração desprovido, disponível, entregue 100% no altar, então do altar o Espírito Santo vem e faz morada dentro de você. Aleluia. E é isso que vai acontecer. É isso que nós estamos orando, é isso que nós estamos trabalhando para que em todo o mundo, em toda a terra, pessoas que são de outras religiões, pessoas que têm outra, digamos, outra fé, mas quando ouvirem o murmúrio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo tocar nelas, porque nós estamos orando para católicos, espíritas, evangélicos, budistas, maometanos, para os muçulmanos. Nós estamos orando para todos, todos, todos.
Porque Deus é grande, então tem que ser sobre toda a terra o derramamento do Espírito Santo. Então prepare-se. Mas prepare-se assim, dessa forma. Se tiver alguma coisa ainda, alguma picuinha, por exemplo, talvez o que atrapalhe você é um sentimento mau que você tem contra alguém. É uma mágoa que você tem contra fulano, beltrano. Perdoa. Livre-se das mágoas. Livre-se daqueles queixumes, daquelas reclamações, daqueles lamentos. Livre-se disso. Vá com pureza da alma para colocar dentro do gasofilácio, ou melhor, dentro da arca do tesouro, a sua vida. E o Espírito Santo vai descer sobre você. Domingo agora. Prepare-se, minha amiga, meu amigo, avalie-se, porque até domingo você tem condições de se limpar, se lavar, se purificar, para você ser a própria oferta. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.